Não é um problema também, não é ilusão imaginar que prender também vai resolver, se você não resolve a questão das cadeias? Olha, se a gente partir desse princípio, Josias, deixar solto e impune é o que não está resolvendo. O senhor acredita que é possível reeducar um preso? A gente tem que fazer com que ele cumpra efetivamente a pena e não seja condenado a 20 anos de prisão, fique 6 meses preso e já possui liberdade. Porque na cabeça dele, de forma empírica, ele vai entender que o crime realmente compensa. Como é que a gente fala que alguma coisa foi muito bem sucedida, como alguma coisa foi muito bem planejada, quando a gente olha os cadáveres, né? São 121 mortos. E aí eu queria ouvi-lo. Dá para dizer que isso foi uma operação muito bem sucedida? Não dá para dizer por conta da morte dos quatro policiais que faleceram, cumprindo o seu dever, infelizmente. Agora, criminosos que estão com fuzil 762, que estão lançando granadas com drones para cima de forças policiais, que colocam a população que vive nessas comunidades à mercê da vontade dessas organizações criminosas. Fala pessoal, quero deixar essa entrevista sensacional com o secretário de Segurança Derrite. Veja só, ele vai passar por cima desses esquerdistas que foram criminalizar. Vejam só, as perguntas dá a entender que eles estão colocando crime na polícia, que eles estão colocando a polícia como os vilões e os bandidos como os coitados, as vítimas da sociedade. Também esperar o quê de um jornalismo de esquerda, né? Vocês já sabem como é o Josias e essa apresentadora. Bora assistir esse vídeo que está sensacional, mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora ver essa pancada do Derrite em cima desses esquerdistas. O senhor acredita que é possível reeducar um preso? O senhor acredita na ressocialização de um preso? Acredito muito, através do trabalho. Não do jeito que está hoje. Hoje você tem remissão de pena, não que não seja necessário o preso realizar uma leitura, por exemplo, mas até isso é considerado remissão de pena. Então, nós temos que rever o sistema de cumprimento de pena no Brasil, lembrando que nós temos pena em regime fechado, regime semiaberto e regime aberto do cumprimento de pena. Será que o sistema prisional está, de fato, entregando um indivíduo, um detento que cumpre ali 5, 6 anos no sistema prisional, ele volta melhor para a sociedade? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu acredito muito na ressocialização, mas através do trabalho. E desde que ele trabalhe, esse período que ele fique encarcerado, para que ele, primeiro, tenha uma fonte de renda, segundo, tenha condições de se autossustentar e não gere encargos aos cofres públicos. E terceiro, para que quando ele saia, primeiro a gente tem que fazer com que ele cumpra efetivamente a pena e não seja condenado a 20 anos de prisão, fique 6 meses preso e já possui liberdade. Porque na cabeça dele, de forma empírica, ele vai entender que o crime realmente compensa. O crime é uma atividade econômica como outra qualquer, e quem escreveu isso foi Gary Stanley Becker, a teoria econômica do crime. E o criminoso, mesmo não lendo a teoria econômica do crime, que é um Nobel, ele na prática, ele vê vantagens em cometer o delito e permanecer na vida delituosa. O que nós temos que fazer é o seguinte, é colocar desvantagens de forma clara, fazer com que ele cumpra a pena, uma pena adequada e proporcional pelo crime que cometeu, em especial crimes graves, mas durante o período dele recolhido, ou seja, preso, que ele possa trabalhar, aprender um ofício, ter uma fonte de renda, ajudar os familiares que estão do lado de fora, gerar menos ônus para o Estado e para que quando ele volte a conviver em liberdade, desde que o crime que ele cometeu possa realmente fazer com que ele volte a viver em sociedade, ele pense não 2 vezes, 1000 vezes antes de cometer algum outro delito, porque ele já tem uma profissão e tem uma nova fonte de renda. Queria ouvi-lo a respeito de quais são elas, essas fragilidades e essas contradições, e entender se o seu ponto de partida e a sua força mesmo na elaboração aí desse projeto vai ser transformar, né, as facções criminosas em grupos terroristas, ou melhor, de classificá-las dessa maneira. Qual a importância disso? E isso o governo já falou que é contra, né? Sim, sem dúvida. Bom, acho que para além dessa discussão, eu acho que é um momento, uma janela de oportunidade que o Congresso Nacional pode entregar para a população brasileira um ordenamento jurídico mais eficaz no combate ao crime organizado no nosso país. Não simplesmente classificando organizações criminosas como organizações terroristas, mas mais do que isso, prevendo novas condutas típicas, novos fatos típicos e antijurídicos capazes de serem punidos pelo Estado brasileiro de maneira tão grave como se fosse um ato terrorista. E é isso que eu procurei fazer e procuro fazer no meu substitutivo, que já foi incorporado e anexado no sistema da Câmara Federal, mas até o momento da votação ainda pode ser objeto de alterações. Ou seja, eu estou aproveitando algumas boas iniciativas que vieram do governo federal, do PL Antifacção, outras várias tantas boas iniciativas dos parlamentares, muitos que eu já tinha conhecimento, outros que entraram em contato comigo, estão entrando em contato comigo, para que nós pudéssemos elaborar esse substitutivo que procura-se apresentar um projeto amplo, completo, envolvendo não só o enfraquecimento de organizações criminosas que dominam o território, que explodem caixas eletrônicas, que atuam de forma agressiva contra o Estado, mas também a descapitalização de bens e empresas, CNPJs, que são utilizados por essas organizações criminosas
para realizar a lavagem de dinheiro do crime organizado. Então essa janela de oportunidade é muito importante e vai muito além do que classificar ou não organizações criminosas como organizações terroristas. Eu queria muito ouvi-lo aqui ao vivo no UOL, falando sobre o que aconteceu naquela operação do Rio de Janeiro, né? Tanto o senhor quanto o governador já disseram que foi uma operação muito bem planejada, e é nesse ponto que eu gostaria de entender um pouco mais, porque quando a gente fala, independente de ser de um lado ou de outro, como é que a gente fala que alguma coisa foi muito bem sucedida, como alguma coisa foi muito bem planejada, quando a gente olha os cadáveres, né? São 121 mortos. E aí eu queria ouvi-lo. Dá para dizer que isso foi uma operação muito bem sucedida? Não dá para dizer por conta da morte dos quatro policiais que faleceram cumprindo o seu dever, infelizmente. Agora, criminosos que estão com um fuzil 762, que estão lançando granadas com drones para cima de forças policiais, que colocam a população que vive nessas comunidades à mercê da vontade dessas organizações criminosas. E acho que, mais do que isso, primeiro, dizer que eu falo aqui como deputado federal e não como secretário, pelo menos temporariamente. Mas acho que a pesquisa realizada recentemente é a prova disso. 88% das pessoas que moram nessas comunidades aprovaram a operação e entendem que essa operação foi necessária. Eu vi o relato de uma criança de 12 anos, filha dessa senhora, que trabalhava na escola. Não tem como não chorar, não se emocionar com isso. Então, o Estado não está tendo condições de ficar do lado da população de bem que não quer ceder para o crime organizado. Então, sobre a operação policial no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, infelizmente, chegou num ponto que é muito difícil reverter se não tiver um aparato principalmente do sistema de segurança pública, mas o sistema jurídico do nosso país, o sistema de justiça criminal, apoiando. E aí sim vem um processo não só de retomada de território, mas de punição adequada. Então, só quem convive de perto com a realidade sabe o que essas organizações criminosas são capazes de fazer. A gente tem relatos, conversando com colegas de outros estados, de que o crime organizado em alguns estados do Nordeste coloca um X numa residência, numa residência que uma família mora e diz que obriga ele a sair daquela moradia. E no dia seguinte, o morador, oprimido pelo crime organizado, liga ao 90 e pede para a polícia militar garantir o direito dele fazer a mudança. Gente, nós estamos perdendo a guerra. Nós temos que endurecer o custo do crime e punir esses criminosos que expulsam o morador daquela comunidade. A gente tem que proteger essa população. Recentemente tivemos também, não sei se foi no Ceará, algum estado do Nordeste, uma mulher que se recusou a envenenar a comida dos policiais e foi assassinada pelo crime organizado. Líderes dessas organizações criminosas devem cumprir pena exclusivamente no sistema penitenciário federal. Por quê? Para tirar o poder de articulação das ORCRIMs que eles pertencem. Outro ponto, cumprimento de pena de no mínimo 70% em regime fechado para essas condutas típicas. Nós estamos dando um endurecimento no custo do crime para garantir recuperar o Instituto da Pena de Prisão no Brasil, que infelizmente não existe mais. Então, essa operação no Rio de Janeiro, é claro que eu vou falar aqui a experiência que eu tive como secretário nesses 3 anos. Vocês não sabem a tristeza que é entregar uma bandeira nacional para a família de um policial morto. Ninguém quer ver um policial perdendo a vida. Agora o criminoso ele faz a opção dele. Se ele estava lá com um fuzil atirando no policial, o policial não tem outra alternativa. Aquelas operações que aconteceram na Baixada Santista e que também tiveram um número elevado de mortes, alvo de críticas e até mesmo denúncia aí de algumas entidades, né, contra o governo do estado de São Paulo, elas tiveram alguma comparação? Tem algum tipo de comparação do que aconteceu no Rio de Janeiro? As operações que ocorreram no primeiro e no segundo ano da nossa gestão, Operação Escudo e Operação Verão, foram justamente para evitar que o estado de São Paulo chegasse no ponto que chegou o Rio de Janeiro. Então, nosso objetivo era evitar que territórios paralelos fossem criados dentro do estado de São Paulo, especificamente na Baixada Santista. Tinha um monitoramento de que isso ia acontecer? Tinha, porque um dos indivíduos que não faleceu trocando tiros com as forças policiais, ele faleceu depois, num conflito de disputa de poder entre os criminosos. Esse indivíduo ele ficou 6 meses no Rio de Janeiro estudando como as milícias eram formadas. Então, nós desmobilizamos 27 barricadas na Operação Escudo e na Operação Verão. Apreendemos 3,5 toneladas de drogas, 240 armas, 142 fuzis. Então, 1.700 presos por tráfico e outros crimes, 474 procurados, recapturados. Existia ali uma tentativa de um domínio territorial que no começo acontece para a venda e o comércio ilegal de drogas, mas que no Rio de Janeiro já representa um percentual pequeno da fonte de receita, do Comando Vermelho, por exemplo, ou das milícias. Você tem o tráfico de drogas, mas o que mais eles exploram economicamente, isso está previsto expressamente no meu substitutivo, é distribuição de energia, distribuição de gás, de água, mototáxi, ou seja, o transporte interno ali. E para evitar que isso acontecesse, nós precisávamos naquele momento realizar uma operação, mas para além da operação
territorial, operação que foi uma verdadeira operação de guerra, foram as medidas posteriores, ou seja, nós reforçamos o efetivo do policiamento com mais de 600 homens da Baixada Santista, nós estamos reformando as estruturas policiais e ampliamos a parceria histórica aqui de décadas com o Ministério Público com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, já tempos depois, o senhor acha que a medida do governo Bolsonaro de flexibilizar o acesso a esse tipo de arma foi positiva do ponto de vista da segurança pública? Existe uma diferença muito grande do que se fala em flexibilização de acesso às armas de fogo com política de segurança pública. No meu ponto de vista, flexibilização do uso da arma de fogo não é política de segurança pública. Ponto. Isso trata-se do direito do cidadão de se autodefender. Essa é a grande questão. Não é política de segurança pública flexibilizar o uso da arma de fogo. Eu acho que o cidadão que busca esse direito para se proteger e para proteger a sua família é um direito de autodefesa para quando ter a sua casa, por exemplo, invadida, e a casa é asilo inviolável, previsto no artigo 150 da Constituição Federal, que ele possa ter meios de se defender, porque hoje o criminoso e a criminalidade, ele tem acesso às armas, lógico que são armas ilícitas, de maneira muito fácil. Então, a gente não pode confundir o acesso às armas de fogo e a legislação brasileira é extremamente rígida, tem que haver um controle gigantesco tem que passar por um teste psicológico, preparo técnico, comprovar a idoneidade. É claro que o criminoso consegue, por algumas vezes, burlar todo esse sistema e acabar adquirindo, mas o índice de indivíduos que utilizaram da fragilidade, da flexibilização da legislação para acessar armas, para cometer crimes, é infinitamente inferior. Não acha que nós estamos agora sendo submetidos a mais do mesmo, seja em relação à operação que ocorreu no Rio de Janeiro, seja em relação à resposta, aumentar a pena, mudar tipo penal, não é mais do mesmo? Por que o país não se entende em relação à segurança pública? Porque prevalece sempre a política, o interesse político em torno desse tema. Eu acho que é justamente por isso que o presidente Hugo Mota me designou relator. Em que pese ter uma certa dificuldade da esquerda, do atual governo federal, entender isso, o deputado federal, no segundo mandato, que exerceu 3 anos o cargo de secretário de Segurança Pública do maior estado da federação, a gente consegue unir a técnica legislativa, unir as boas iniciativas do projeto que veio do governo federal e de várias propostas dos parlamentares, num texto que haja um consenso, mas que busque, no final das contas, desestimular a vida delituosa, principalmente para membros de organizações criminosas, em especial as lideranças. E por quê é que eu digo isso? Só me permita fazer uma pequena observação. Quando você fala de Comando Vermelho e PCC exercem influência no país, eles já exercem influências transnacionais, exportando cocaína. Hoje, o Porto de Santos é o segundo maior exportador de cocaína do mundo. Só perde para o Porto de Guayaquil, no Equador. Isso é muito ruim para nós. E eu concordo com você. Mais uma evidência, né? Mais uma evidência. Nós estamos perdendo a guerra, como o senhor disse. Exato. E por que isso acontece? O problema da segurança pública no país, e lamentavelmente o tema a ser discutido hoje, e creio que será da eleição do ano que vem o principal tema da segurança pública, é justamente porque nós estamos perdendo a guerra. Porque eu já cansei aqui, Josias, eu não. As polícias do Brasil todos já cansaram de prender o mesmo criminoso 10, 15, 30 vezes por crimes graves como crime de roubo. Sim. E a gente não encontra nada. O problema do Brasil é a impunidade. Então, a reincidência criminal, ela só acontece porque o criminoso, ele não tem o benefício da dúvida mais, ele tem a certeza que ele vai ser submetido a 12, 15 anos de pena de prisão, que é o alerta que você chama de maneira inteligente no começo. Olha, aumentar a pena resolve. Não resolve, tem que aumentar a pena, mas tem que garantir a execução dessa pena. Acho que esse substitutivo traz essa grande inovação. O senhor fala bastante sobre essa história. Conclui, Josias. Permite, Fabio, só para problematizar, não é um problema também, não é ilusão imaginar que prender também vai resolver, se você não resolve a questão das cadeias? Olha, se a gente partir desse princípio, Josias, deixar solto e impune é o que não está resolvendo. Então eu parto do seguinte princípio: posto como está hoje, criminosos cometem reiteradas vezes vários delitos graves, e rapidamente são colocados de volta na sociedade. Agora, concordo com você que o sistema prisional deve ser rediscutido. Por que isso? E aí vem a inovação também no texto, no substitutivo, prevendo obrigatoriamente o cumprimento da pena de prisão de líderes dessas organizações criminosas no sistema penal federal, aonde ele não vai ter direito à visita íntima, não vai ter direito à comunicação nem com o advogado, sem que seja monitorada essa conversa, ou seja, vai ser gravada a conversa dele com o advogado. Nós estamos buscando prever a desarticulação e o poder de influência que esses líderes de organizações criminosas possuem em cada uma das orcrins que eles pertencem. Então, eu acho que é válida essa questão do sistema prisional, tem que ser discutido, mas a própria lei já prevê essa inabilitação, assim a gente pode dizer, principalmente desses líderes de organizações criminosas. O que São Paulo tem de exemplo para mostrar em relação ao combate a facções, né? A gente tem um primeiro comando da capital que não se tem notícia de ter diminuído de tamanho nos últimos anos. A gente teve aí a morte daquele delator no aeroporto de Guarulhos, a suspeita da morte do delegado Rui em Santos. O que aconteceu em São Paulo com o PCC nesses últimos anos aí de combate a ele que pode ser utilizado como exemplo para o Brasil?
Primeiro, nós priorizamos e colocamos como plataforma o alicerce principal o combate ao crime organizado de maneira estruturada, com um plano robusto, que estava desde o plano de governo do então candidato, a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas acho que, de forma estruturada, a parceria com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, uma grande rede colaborativa, descapitalizando o PCC em São Paulo e aumentando exponencialmente as prisões e a asfixia financeira da principal fonte de receita, que é o tráfico de drogas, foi o ponto-chave. E quando nós monitoramos, ou seja, busca, captura e monitoramento das principais lideranças, inviabilizamos a cadeia logística do crime, aumentando exponencialmente as apreensões de drogas, retirando a fonte de receita. E terceiro e principal ponto, nós estamos impedindo a lavagem de dinheiro, trabalhando nas investigações para impedir a lavagem de dinheiro do crime organizado. Além de todo um plano robusto estabelecido no combate ao crime organizado, um número exponencial, o aumento de mais de 40% de prisões, de várias lideranças do crime organizado que foram presas, do aumento exponencial da apreensão de drogas, mas a questão do impedimento da lavagem de dinheiro e a criação do programa Recupera SP, que começou a operar em novembro do ano passado e já tem mais de 70 milhões de reais destinados para o Fundo da Secretaria de Segurança Pública, e agora uma parte começa a ir também para o Ministério Público, acho que é uma grande iniciativa que pode ser expandida para todo o Brasil. Eu sou declaradamente um parlamentar de direita, um conservador. Agora, a segurança pública não é da direita, não é da esquerda, ela visa proteger a população brasileira. E eu já apresentei um substitutivo e vou apresentar incorporações, desde que sejam técnicas e propícias para melhorar a segurança pública do Brasil, venham de quem vier aí, de deputados da esquerda, da direita, do centro, para que a gente possa incrementar o ordenamento jurídico e pensar no bem da população. Então, esses argumentos, eles acabam fazem parte, claro, da discussão política, mas é mais fácil criticar nesse campo da política do que criticar tecnicamente o substitutivo apresentado. Para você que chegou até aqui, se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais trabalhando com o seu celular na sua casa, clica no link no primeiro comentário fixado aqui na descrição. Assista uma aula que tem lá que vai te mostrar como fazer renda com o seu celular. Veja só, é totalmente possível e não é nada de jogo, aposta, tigrinho, perder dinheiro. Não é nada disso. É trabalhar usando o seu celular. Veja só, criando conteúdo, produzindo conteúdos e recebendo mensalmente. É totalmente possível. Ainda que você não saiba de nada, nunca tenha feito nada, nunca tenha ganhado nada aqui na internet. Assista a aula para você entender, ali você vai ver alguns resultados, você vai ver como funciona, você vai mostrar basicamente o caminho. Então o professor vai te mostrar o passo a passo ali para você entender como funciona esse mercado e receber mensalmente, porque ninguém trabalha de graça, né? Agora para isso você precisa estudar e aplicar. Eu sempre enfatizo essa questão. Estude e aplique e tenho certeza que se você fizer do jeito que ensina o método, você terá resultados. Se tiver interesse, clica no link, primeiro comentário fixado aqui na descrição e faça de 2 a 5 mil por mês. Deus abençoe a sua vida. Pessoal, olha só que entrevista sensacional. The Hit, ele não deixa passar barato. Muito educado, muito claro, né, calmo, as respostas de forma natural, porque não pode. Que a esquerda, eu acho interessante a esquerda é o seguinte, que se o The Hit estivesse falando de forma veemente, exemplo, igual Silas Malafaia, aquele jeito bem veemente, falando, alterando, eles iam dizer, olha como a extrema-direita é fanática, olha como a extrema-direita é terrível. Não, mas o The Hit, ele fala assim de forma monótona, clara, sabe, direta, mais realista e verdadeira. Aí os esquerdistas, eles vêm jogar narrativa, porque eu fico pensando de que lado eles estão. Eles estão ali para fazer pergunta, lógico, não estou dizendo que isso é errado não. Mas parece que essas perguntas já estão enviesadas em uma ideologia de que o bandido é a vítima. Como essa apresentadora fez a pergunta, mas parece que ela fez com tanta pena, mas... secretário, aqueles 120, aqueles corpos, não sei o que, o secretário foi logo direto, não, meu filho, eles enfrentaram a polícia. Eu sinto muito pelos policiais, os policiais estavam ali trabalhando dentro da lei, mas os criminosos estavam tudo fora da lei, enfrentaram a polícia, com fuzil, com granada. Você esperava o quê? Que o policial fosse conversar? Eles não querem conversa. Isso está muito claro, ficou muito claro. Esse embate do Rio de Janeiro deixou muito claro de que a criminalidade não quer conversa. Eles querem a liberdade de tomar conta dos territórios.
E aí o Derrite deixou muito claro, a polícia fez o seu trabalho, tem que dar parabéns à polícia. Não é à toa que mais de 60% dos cariocas aplaudiram, elogiaram, gostaram da ação policial e quer que continue. Se houver sempre continuidade do trabalho da polícia nessas favelas, nos morros, vai enfraquecer o crime. Não vai acabar de todo, não, mas vai enfraquecer. Agora, se vir outra liminar daquela do Supremo Tribunal Federal que impede a polícia de agir nos morros, o que vai acontecer? Vai crescer, vai multiplicar, vai proliferar, porque é exatamente isso que a bandidagem quer. Eles estão torcendo para que o Supremo mande outra liminar dizendo: polícia está impedida de subir os morros. É exatamente isso que eles querem. Por quê? Porque lá eles tomam conta, e é como o Derrite disse, vende o gás mais caro, conta de luz, mototáxi. Eles tomam conta, cobra propina a mais. Se um gás é R$100, lá vai ser 150. A internet é 100, mas eles vão cobrar 200. Por quê? Porque eles vivem disso. Não é só de droga igual antigamente. Antigamente era o tráfico de droga, era o que mantinha. Hoje não. Hoje eles se mantêm através da exploração das pessoas que moram lá nesses morros. E, infelizmente, essa é a triste realidade. Não, mas para esses jornalistas, não. Para esses jornalistas, a polícia deveria entrar lá sem arma. Devia entrar lá para conversar. Fazer o que Lula disse. A polícia fez a matança. Não era para fazer busca e apreensão, como se fosse simples assim. A polícia vai lá, fazer busca e apreensão, é recebida com fogo, aí volta tudo correndo, né? Esse presidente ele é conivente, não tem nem o que dizer, não tem como dar outro adjetivo, não. Ele é conivente, essa aqui é a realidade. Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Secretário Derrite, sensacional. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.